Hoje resolveremos mais 6 questões da Banca IBFC que cobraram do candidato conhecimento do acento indicativo de crase, também conhecido como acento grave. Resolveremos questões que foram aplicadas em 2024. Leia a explicação sobre acentuação e identifique o sinal utilizado na formação da crase. Os acentos são notações lexas empregadas sobre algumas vogais para indicar a sílaba tônica ou para indicar a fusão entre elas. Bezerra 2015. A banca quer saber, essa explicação trata-se do quê? Vamos lá. O ponto-chave, indicar fusão. Qual é o acento que indica fusão? É o grave, apóstrofo, agudo, tio, circunflexo? Muito fácil essa. Gabarito letra A, acento grave. Apóstrofo indica a supressão de letras. Exemplo, caixa d'água. Lá no Nordeste, eles têm a expressão de uma égua. Agudo, ele é usado sobre vogais tônicas abertas, fechadas e semiabertas. O tio é uma indicação de nasalização de vogais. E o circunflexo, ele é usado sobre as vogais tônicas. No fragmento, lá estavam felizes da vida, à espera de peixe. Em à espera, temos o acento indicador de crase. Assinale a única alternativa em que o referido acento está correto. Vamos lá. Alternativa A. Os pescadores dirigiram-se às suas casas logo após a pescaria. Correto. Quem se dirige, dirige-se a algum lugar. Os pescadores disseram a verdade às famílias. A verdade aqui é o artigo feminino, a verdade. Os pescadores puseram-se a falar. Já vamos parar por aqui. Falar é verbo, antes de verbo, nada de crase. Eles se apegaram à notícia como uma tábua de salvação. A uma tábua. Esse uma aqui não é quantidade, não é horário. Mesmo se fosse quantidade, estaria errado. Aqui, artigo indefinido também, nada de crase. Observe a crase na sentença. Veja o que fazer para sobreviver à influência dos colegas desagradáveis. Assinale a alternativa que justifique corretamente seu uso. Aqui a banca quer saber por que a crase foi colocada. Indiferente, o verbo ser transitivo indireto ou direto. Já está errado. Só haverá a crase diante de um termo determinado, especificado como um substantivo masculino. Não. A preposição exigida pela expressão anterior do verbo se une ao artigo exigido pelo substantivo feminino. Voltando aqui no enunciado, sobreviver à influência. Sobreviver a algo. Aqui é a transitividade do verbo sobreviver. E artigo feminino da a influência. Gabarito letra B. A C, por ser locução adverbial, não. Locução conjuntiva, não. Locução prepositiva também, não. Analise as afirmativas abaixo. Substitui-se o artigo feminino definido umas pela preposição em. Uma é artigo feminino definido? Substitui-se o termo regente por outro que exige a preposição diversa de a. Troca-se o as anterior ao termo regido pelo artigo indefinido feminino umas. Troca-se o termo regido feminino por um termo masculino correspondente. Assinale a alternativa em que a afirmativa não se adequa ao mecanismo de verificação de uso da crase. No meu ver, esse tipo de questão, eu acho ela muito desnecessária, vamos colocar assim entre aspas, porque cada um segue a melhor técnica para aprender uma regra da língua. Mas
Mantém esse ponto de vista, dá para responder? Dá. Olha a frase 1. Está dizendo que uma é artigo feminino definido? Não, de modo algum. Gabarito aqui é a letra A. O acento grave foi empregado corretamente em observando as voltas com os sorvetes e Coca-Colas. Dentre as frases abaixo, assinale a que apresenta erro nesse emprego. Sua frequência às aulas é muito irregular. Frequência A mais a aula, correto? Todas farão jus a uma grande recompensa. É o nosso gabarito. Artigo indefinido, nada de crase antes dele. Os candidatos chegaram a 1 hora e saíram às 3 horários. Está correto. Dirija-se àquela próxima sala, por gentileza. Quem se dirige, dirige a algum lugar. Mas aquela, crase, correto. À semelhança do que foi ensinado, redigimos. Locução adverbial, correto. Leia o fragmento de texto a seguir. Mandou que os trabalhos começassem às 10 horas. Olhou o revólver pensativo. 10.000 era um bom preço. Já pensava mesmo em vendê-lo. Agora assinale a alternativa correta quanto à classificação das palavras grifadas sequencialmente. Bem fácil. Bem, já sabemos que as, aqui é acento indicativo de crase. Já elimina C e D. Aqui, objeto direto ou objeto indireto? Tem preposição? Não tem. Objeto direto. Certo? Aqui o era. Não dá qualidade? Um bom preço? Dessa forma, gabarito, letra B. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo. Espero que tenha sido útil. Se você é novo no canal, inscreva-se. É de graça. E assim que sair uma novidade, você será notificado. Bons estudos. Até a próxima e tchau!